Irmãos, considerando até agora o tema que nós abordamos a respeito da possibilidade do renascimento aí dos profetas, das almas, devemos considerar que no nosso meio é bem possível que haja almas das tribos de Israel. Existe essa possibilidade. Seriam algumas almas? Seríamos todos nós membros das tribos antigas? Seríamos nós ovelhas do Senhor? Ovelhas perdidas do Senhor? Mais almas das antigas tribos de Israel, que é o povo de Deus? Os cristãos, eles são povo de Deus? Os judeus são povo de Deus? Os dois são povo de Deus? Os cristãos e os judeus seriam as tribos de Israel? Porque, examinando os textos bíblicos do Antigo Testamento, conforme me pediu o Senhor, o que nós vemos com clareza é que o Senhor tem um povo. E tudo o que foi escrito na Escritura Sagrada foi escrito para este povo. É certo que entre os cristãos, existem muitos cristãos que não são cristãos. Como dizia o apóstolo Paulo, entre os judeus, tem muitos judeus que não são judeus, porque não têm laço no coração com Deus. Não basta ser judeu fisicamente para ser judeu, conforme o ponto de vista de Deus. Não basta ser cristão apenas porque nós estamos numa igreja evangélica ou numa igreja católica. É necessário ter um laço dentro do nosso coração com Deus. Então, com toda certeza, existem duas grandes religiões que vieram de Abraão, na raiz que nasceu de Isaac. O cristianismo e o judaísmo. Judeus e cristãos. Não há outros. Abraão teve um outro filho, Ismael, com a serva Agar, que são os muçulmanos e tal. Também são povo de Deus, mas não segundo a promessa. Vão ser inseridos no contexto do mundo novo? Vão ser inseridos, eu acredito que sim, mas não nos ocupemos agora dessas questões, porque nós precisamos tratar das questões relacionadas com o povo de Deus. E o povo de Deus, no ponto de vista das Escrituras, são os cristãos e os judeus. Ah, mas e o budista, o japonês, o chinês, o indiano, que tem muitos deuses e tal? Todos são rebanhos do Senhor. Não estamos dizendo que não são. Não estamos dizendo que não existe lá um trabalho, missionários, homens de Deus, as suas crenças, fundamentos da sua fé e tudo mais, que estão operando também ali pelo Espírito de Deus, porque o Senhor está em todo lugar. Não há exclusivismo, mas eu quero dizer o seguinte, existe um rebanho que ele chamou de meu povo, e tudo indica que o povo de Deus são os cristãos e os judeus. Profundamente separados pelos pontos de vista humanos. Cada um achando que tem o direito de ser chamado povo de Deus. O outro não é povo de Deus. Mas nós queremos colocar aqui aos irmãos este pensamento que Deus tem nos feito compreender de que é uma grande nação. Um só povo. Isso um dia vai acabar. Não vai ter judaísmo e nem vai ter cristianismo. Vai ter só a verdade de Deus. Uma só nação, um só povo, servindo a Deus em espírito e verdade, conforme dizia o Senhor. Estas coisas, como estão postas hoje, são produto do atraso desta humanidade. Mas a humanidade está amadurecendo a cada dia, ela se aproxima mais e mais da sua grande transformação. Nós temos esta esperança e são promessas do Senhor nosso Deus. A história bíblica, que evidentemente envolve toda uma simbologia fundamentada em parábolas, que trata da criação do mundo,
das primeiras famílias do mundo, segundo o ponto de vista do Gênesis, começou com Adão e Eva. Tudo isso tem um simbolismo, tudo isso tem um significado profundo e tudo mais. Não vamos abordar nada disso. Vamos apenas falar das famílias. Esse Adão e Eva teve uma descendência que chegou até Abraão no ano 2200 antes de Cristo. Todas essas figuras aí foram, no nosso ponto de vista, parece que são mais famílias, tribos, ajuntamento de pessoas, de famílias, do que indivíduos propriamente dito. Isso por causa do grande tempo que eles viveram. Aparentemente é um simbolismo das famílias que foram geradas lá na antiguidade, nos tempos que nós nem sabemos muito bem como foi. Ali na figura de Noé existia um grande dilúvio, também envolto em muito simbolismo, e toda essa história que existe de Abraão para trás é uma história, digamos, obscura, muito resumida, de coisas escondidas por trás de frases, de passagens, de difícil interpretação e entendimento. Mas nada impede que sejam examinadas futuramente pelos irmãos ou pelos estudiosos. Nada impede. Mas não nos ocuparemos disso porque não é o que interessa para nós no momento presente. Não vamos tratar de dilúvio, dessas coisas absolutamente. Vamos partir de Abraão quando Deus falou com ele e fez a promessa que da sua descendência ele faria uma grande nação. Ali começou, a nosso ver, a história verdadeira do povo de Deus. Gênesis capítulo 22, versículos 16 a 18. E disse o Senhor: por mim mesmo jurei, porquanto fizeste esta ação e não me negaste o teu filho, o teu único filho, porque Deus tinha pedido a Abraão para sacrificar o seu único filho. Porque fizeste esta ação, não me negaste o teu filho único, que de veras te abençoarei e grandissimamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar. E a tua descendência possuirá a porta dos seus inimigos, ela será vitoriosa em todas as batalhas, e em tua descendência serão benditas todas as nações da terra. Não é algumas nações, não. Em tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Essa é a promessa que Deus fez a Abraão. Então, a sua descendência, dela vai depender a saúde e o futuro de todas as nações desse planeta, deste mundo. Veja a importância do preparo deste povo que ele chamou de seu, porque foi ele que fez esse povo. Ele que escolheu as almas, colocou-as ali, fez com que elas sofressem todo tipo de privações, de humilhações, escravidão, guerras, tantas coisas que fez com que essas almas amadurecessem ao longo dos séculos. Se for verdade o que está escrito na Escritura Sagrada, a democracia será substituída por uma outra democracia. Essa permanecerá para sempre. Se fundamentará na liberdade do Espírito de Deus e não na liberdade do homem. A democracia do homem está condenada porque ela se fundamenta na liberdade do indivíduo e não na liberdade do Espírito do Senhor. Onde há o Espírito do Senhor, aí há verdadeira liberdade. Onde não há, é escravidão. Por isso a humanidade pensa que vive uma democracia, mas vive escrava das suas próprias paixões. Mas Deus resolveu então escolher um povo para ele que vai ser diferente de todos os outros povos. Todos os outros povos vão depender desta grande nação que está na terra. Mas será que ele não está preferindo? Discuta com o Senhor. Você não concorda com ele? Quando chegar do outro lado, fale com ele. Ele que fez. Então, por mais estranho que pareça aos pensadores do nosso tempo, aos políticos, aos filósofos, aos senhores que entendem de tudo e tal,
esta é a vontade expressa do nosso Deus, ela se cumprirá. Abraão teve um filho chamado Isaque e desenvolveu toda uma linhagem que nós ficamos depois conhecendo como as tribos de Israel. No ano 1450 antes de Cristo, possivelmente eles deixaram o Egito, porque não há registro preciso desta história. Então Abraão deu origem às 12 tribos de Israel, onde as almas foram sendo inseridas e vivendo cada tribo uma experiência. Cada tribo das tribos do Senhor tinha entre elas particularidades, onde a alma podia aprender muitas coisas ligadas a governos, às artes, a tudo aquilo que o Senhor queria futuramente que os homens pudessem servir de instrutores, de tutores das nações. Por isso o Senhor desenvolveu assim essas famílias. Do Egito eles foram para Canaã por volta de 1400 antes de Cristo. As tribos se instalaram na região de Canaã, saindo do Egito, com toda a história que nós conhecemos lá da escravidão, ficaram ali muito tempo subjugados pelos egípcios. Não se pode deixar de citar aqui que na história do Egito teve a figura de José. Ele se destaca entre todos os filhos de Jacó como dotado de uma luz, de um entendimento incomum ao seu tempo. Foi ele que levou muitas coisas para o Egito, que fez do Egito uma nação gloriosa, a ponto de ser ele, abaixo do faraó, o homem que tinha poder sobre todo o Egito. Foi levado como escravo. Mas pela vontade de Deus, ele se tornou governador do Egito. Mais tarde, eles perderam esse status que tinham, foram escravizados por outros governantes que vieram e temeram. Depois que Saul foi o primeiro rei, se tornou rei de Israel, após o reinado de Saul, Davi, o grande rei Davi, ele fez um trabalho de unificação das tribos e durante o seu reinado de 40 anos, o povo de Deus teve grandes batalhas e vitórias, mas viveram em paz e unidos. Depois foi substituído pelo seu filho Salomão. Nesta época, houve uma produção enorme de revelações de Deus relacionados com a salvação, com o Senhor, com a vida no além, com a vida além desta vida, a sabedoria de Salomão, os livros da sabedoria que estão publicados nas Escrituras Sagradas, tudo foi gerado nesse tempo. Uma manifestação muito poderosa do Espírito do Senhor, enviando homens e almas para que pudessem impulsionar o povo de Deus adiante. Quando Salomão ele morre, o seu filho Roboão assume o reinado, toma o lugar do pai. E ele se desentende com esse general Jeroboão, por volta de 931 antes de Cristo. E aí eles brigaram. 10 tribos foram para o norte e passaram a ser chamadas Israel, e 2 tribos ficaram no sul e foram chamadas Judá. A história avança, né? As tribos foram divididas dessa maneira. Dentro do estado de Israel, dentro da Canaã, no sul ficaram Judá e Benjamim, as demais tribos acompanharam o general Jeroboão e ficaram na região norte de Israel. E daí existe briga entre eles, e algumas profecias que existem lá nos livros de Isaías e dos outros profetas falam desses desentendimentos. O pessoal do norte costumava se juntar com outros ímpios para brigar com o pessoal do sul. Há uma série de coisas narradas na história bíblica do Velho Testamento relacionadas com esse período. Passado o tempo, esses do norte, o Israel do norte, eles foram, depois de muitas batalhas e briga com todo mundo que havia na região, eles acabaram sendo feitos escravos pelos assírios em 722
a.C. Nessa época vivia o profeta Isaías. Eles tinham uma prática de guerra. Quando eles escravizavam um povo, eles espalhavam essas famílias para misturar com outras pessoas. Não deixavam elas unidas. Para enfraquecer o povo que ele tinha trazido como escravo, ele separava as famílias e misturava com outros do reino dele. Houve uma mistura do povo de Deus, nessas 10 tribos, com povos de outras regiões. Isso aconteceu na Assíria no ano 722 a.C. Judá continuava lá, até que o Nabucodonosor foi chamado por Deus para escravizar o povo. Isso tudo está na Escritura Sagrada, tá bem? Não é que o Nabucodonosor era um qualquer que apareceu em Israel lá e resolveu tomar conta, não. Deus chamou ele para ir lá. O povo vivia em idolatria. Era uma verdadeira Babilônia, só confusão o sujeito vivia fazendo. Os babilônios entraram lá em Israel e durante algumas batalhas acabaram levando os judeus para a Babilônia em 597 a.C. Lá eles ficaram durante 70 anos. Voltaram da Babilônia, Judá, voltaram da Babilônia no ano 532, em algumas levas de pessoas que voltaram de lá. Muitos irmãos não queriam voltar, que a Babilônia era uma delícia, né? Vixe, tinha coisa boa lá demais. O pessoal queria ficar lá. Mas alguns voltaram, 532 a 458, voltaram para Israel para reconstruir o templo, reconstruir a cidade que havia sido destruída pelo Nabucodonosor. E as 10 tribos que foram para a Assíria? Ninguém tem notícia delas mais. Elas se espalharam no mundo, pela vontade do próprio Deus. Porque Deus disse, eu vou enviar vocês para o mundo inteiro. Referência nos profetas, Isaías capítulo 53, versículo 6. Ele fala da missão de Cristo. Olha, todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Isaías falando do Senhor. É importante, irmãos, a gente entender o seguinte, é claro que alguém pode usar essa passagem para dizer, olha, nós estamos aqui na igreja, somos ovelhas desgarradas, e tudo está certo, não está errado, mas esta palavra se refere às ovelhas perdidas da casa de Israel, ela não se refere aos gentios, não se refere a pessoas estranhas. O que está escrito na Escritura se refere ao povo de Deus. Se refere aos judeus, que é Judá, e se refere a Israel, que são as tribos que se perderam. Ovelhas perdidas têm sido o meu povo. Os seus pastores as fizeram errar. Para os montes as desviaram. De monte para outeiro andaram. Esqueceram-se do lugar do seu repouso. Como se o povo tivesse perdido a referência do Deus, do nosso Deus. Elas tivessem sido espalhadas. Davi, ao referir-se ao crente arrependido, ele diz no Salmo 119, versículos de 173 a 176, venha a tua mão socorrer-me, pois escolhi, Senhor, os teus preceitos. Tenho desejado a tua salvação, ó Senhor. A tua lei é todo o meu prazer. Viva a minha alma e louvar-te-á. Ajudem-me os teus juízos. Desgarrei-me como a ovelha perdida. Busca o teu servo, pois não me esqueci dos teus mandamentos. Então é um clamor que uma ovelha desgarrada está fazendo ao seu pastor maior, que é o Senhor, dizendo, Senhor, lembra-te de mim. Socorre-me. As referências são muitas nas Escrituras a essas ovelhas que estão perdidas em algum lugar. Quando nós avançamos nos textos bíblicos, nós temos uma passagem que está em Mateus no capítulo 15, versículos 22 a 25, da mulher cananeia. Eis que uma mulher cananeia que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo, Senhor, filho de Davi,
tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu nenhuma palavra. E os seus discípulos, chegando aos pés dele, disse: Senhor, despede-a, manda ela embora, ela vem gritando atrás de nós. E ele respondendo disse: eu não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Preste atenção nisso. Quando os estranhos se apoderaram da figura de Jesus para ter a sua fé, não temos nada contra. Jesus é o Salvador do mundo. Mas nós não podemos esquecer que a missão de Jesus ter vindo ao mundo e morrido na cruz, foi para salvar as ovelhas perdidas da casa de Israel, as 10 tribos que se espalharam pelo mundo, irmãos. Assim diz o Senhor Deus: eis que eu tomarei os filhos de Israel dentre os gentios para onde eles foram, e os congregarei de todas as partes e os levarei à sua terra. A missão de Jesus, ela muda de figura. Jesus não foi negado pelos judeus porque os judeus não gostavam de Jesus, porque houve uma ordem de Deus para que eles fossem tornados cegos e surdos, para que eles não aceitassem o Senhor, para que a posteridade dos nossos irmãos perdidos pudesse entrar, para que as ovelhas pudessem ser encontradas. E elas estão nas nações fora de Israel, irmãos. O Senhor chamou Paulo mais tarde para que ele pudesse levar o estandarte do Senhor entre as nações, para que as ovelhas pudessem ser ajuntadas, mas ninguém sabe nada sobre estas coisas. As pessoas fazem parte de uma igreja e acham que estão ali só para serem salvas e viver numa cidade celestial, sem saber quem são. Mal sabem elas que elas são ovelhas do Senhor, que Cristo não derramou o seu sangue apenas para nos salvar, mas para nos resgatar, para nos ajuntar como um povo único, como nação abençoada, segundo as promessas feitas ao nosso pai Abraão. É muito mais do que ser cristão, é muito mais do que ser judeu, é ser povo de Deus, é ser nação abençoada, nação escolhida. Eu não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Então a mulher chegou ao Senhor e adorou e pediu que ele lhe socorresse. Os irmãos conhecem essa passagem? Ele disse que não tinha vindo dar comida para os cachorrinhos, dizendo: eu não vim para você. Ela não pertencia ao povo. Aí ela disse: Senhor, mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu dono. A mulher também foi dura com o Senhor, hein? Essa mulher pregou uma lição no Senhor. Aí o Senhor diz: não, faça conforme a tua fé. E curou a filha da mulher. Percebe, irmãos? Então, este Senhor chamado Jesus é o nosso pastor, é o nosso guia, é aquele que veio para nos resgatar, não só do pecado, mas para nos ajuntar como povo de Deus, como nação escolhida. Paulo de Tarso. O Senhor aparece a Ananias e conversa com ele e diz: levanta-te, vai à rua chamada direita e pergunta na casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Paulo estava cego e orando na casa desse homem chamado Judas. E numa visão, Paulo viu que entrava um homem chamado Ananias e punha a mão sobre ele para que ele tornasse a ver. Respondeu Ananias ao Senhor: Senhor, há muitos tenho ouvido falar que esse homem é um homem perigoso, que tem feito muitos males aos teus santos em Jerusalém. E aqui ele tem poder dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome santo. Ananias falou: Senhor, mas ele é um homem perigoso. Ele tem autoridade para prender, para fazer, para acontecer. Como é que o senhor está me mandando lá na casa desse homem? Aí Jesus responde para ele: vai, porque este é para mim um vaso escolhido. Não importa se ele está perseguindo a igreja. O que importa, irmãos? O que nós estamos fazendo? Se Deus resolveu usar a gente para alguma coisa, para ele, ele usa. Ele é o Senhor. O outro estava lá dando sopapos nos pobres cristãos, invadindo casa,
espancando, prendendo, fazendo, acontecendo, defendendo Moisés, não, porque aqui eu sou. Onde se viu esse Jesus aí, vai um perigo para nós aqui, para o sacerdócio, é um herege e tudo mais. Aí o Senhor resolveu ir lá buscar ele. Você é bom mesmo, né? Então tá, vou te mostrar se você é bom. Apareceu para ele em forma de uma luz mais forte que o sol e cegou o apóstolo. E o Senhor o acordou. E Jesus diz uma coisa importante ali. Ele foi escolhido para levar o meu nome diante dos gentios, que são os estranhos, dos reis do mundo e dos filhos de Israel. Os filhos de Israel, as tribos do norte, que estão espalhadas pelo mundo. Por isso Paulo foi enviado para espalhar o evangelho, para que as ovelhas pudessem ser encontradas. Quando a igreja nasceu, ninguém sabia nada disso. Ao contrário, os cristãos pensam que os judeus são inimigos de Jesus, não gostaram dele. Porque não conhecem a Escritura esclarece tudo isso. Foi tudo premeditado por Deus. Os cristãos não sabem, mas eles são as ovelhas perdidas da casa de Israel. E eles precisam ouvir isso que nós estamos falando aqui, irmãos. É muito mais do que igreja. Existe muito mais esperando por nós. As ovelhas precisam ser acordadas e despertadas. E se o Senhor está revelando a nós estas coisas e dizendo, vós sois o meu povo, nós precisamos dizer a cristãos e a judeus que nós somos uma nação, uma única nação, e que não tem razão para a gente viver separados uns dos outros. Nós somos irmãos. Qual é o obstáculo? A religião. A instituição que está lá. Os poderes que enraizaram dentro da igreja. Os poderes que enraizaram dentro do judaísmo. Nós vamos fazer o quê? Vamos combatê-los? Não. Vamos simplesmente levantar a bandeira do Senhor. A bandeira da unidade do povo de Deus. Os que quiserem receber, sejam bem-vindos. Os que quiserem seguir com as suas antigas crenças, quiserem seguir como igreja, como judeus, pode seguir. A chegada dos tempos vai trazer uma mudança profunda em todas essas coisas. O que não for verdade, tudo vai ser pulverizado, destruído, por um transtorno como nunca se viu. Só os sábios, só os homens que tiverem o Espírito Santo, as testemunhas do Senhor, os pregadores verdadeiros, não importa onde eles estiverem, o Espírito do Senhor vai entrar nesses homens, vai anunciar as verdades do eterno. Isso sim vai permanecer. As demais coisas, elas desaparecerão da terra. Elas são produto da nossa ignorância, do nosso atraso, da nossa necessidade de depender de alguém para fazer por nós, em vez da gente fazer. Mais do que nunca, nós precisamos entender o vós sois deuses. Para a gente concluir, a parte de apresentação, nós colocamos Isaías 11, nós vamos trabalhar com ele amanhã. A palavra diz que o Senhor levantará um estandarte no meio das nações para juntar os desterrados de Israel e os dispersos de Judá. Ele vai congregar nos quatro cantos da terra. Assim diz o Senhor Deus, eis que eu tomarei os filhos de Israel dentre os gentios, para onde eles foram. Os congregarei a todas as partes e os levarei à sua terra. E deles farei uma nação na terra, nos montes de Israel, um rei será rei de todos eles, e nunca mais, grifei ali, preste bem atenção, nunca mais a nação de Deus será dividida. Ela nunca foi ajuntada. Ela está separada desde a época de Jeroboão. Então, esse tempo não aconteceu ainda. Ele vai ajuntar este povo a fazer uma grande nação, e nunca mais eles vão se dividir em dois reinos. Isso está fundamentado nos profetas. Não há como a gente negar uma história que o cristianismo simplesmente ignora. Essas diferenças precisam acabar. E nós estamos sendo chamados, irmãos, para semear essas boas novas. Nós estamos sendo chamados para semear, e por um caminho diferente do caminho tradicional, não defendendo instituições ou pessoas, mas em defesa do nosso Deus e da verdade que Ele hoje permite que a gente entenda através da nossa inteligência, da nossa razão,
nós vamos percebendo aos poucos que não pode ser de outra maneira. Este Deus maravilhoso não ia fazer uma promessa que não se cumpriria. Alguns teólogos dizem, Deus previu isso, mas não se cumpriu. As tribos não se juntaram. É por causa dos homens que não se entenderam, porque Deus não tem poder sobre as coisas que ele fez? Evidente que sim. Acontece que essas coisas não se cumpriram ainda. Mas vão se cumprir, porque esta é a palavra de Deus, escrita para que a gente saiba que um dia o povo de Deus será uma grande nação e eles nunca mais serão divididos. Que a gente possa compreender isso com clareza. Para isso, Ezequiel 37, versículos de 15 a 28. Como já falamos de quase tudo, é só uma confirmação. A folha que eu dei para os irmãos, eu fiz alguns destaques, né? Vocês sabem que essa história de tribos perdidas e de mistura com o povo começou com José, quando ele casou com a filha do sacerdote egípcio. O sacerdote Potífara tinha uma filha muito bonita. José se encantou com ela e casou-se com ela e teve filhos. Então José, o filho dele Efraim, representa também Israel, essas tribos perdidas, esse povo misturado. Para o judeu isso é uma ofensa, né? O judeu é muito forte no mundo hoje por causa da unidade, eles só casam entre eles, tudo que eles fazem é entre eles, por isso que eles são fortes financeiramente. E o povo misturou-se às outras tribos, gerando famílias e famílias descendentes dos antigos judeus. Lendo Ezequiel 37, depois daquela passagem do Vale dos Ossos, os ossos secos, a palavra do Senhor veio novamente ao profeta. E disse, tu, pois, ó filho do homem, toma um pedaço de madeira, escreve nele por Judá e pelos filhos de Israel, seus companheiros. Ele está falando aqui das duas casas. Escreve aí que eu vou te falar uma coisa relacionada com os filhos de Judá e os filhos de Israel. Toma outro pedaço de madeira, escreve nele, por José, vara de Efraim, e por toda a casa de Israel, seus companheiros. Ajunta uma vara na outra, para que se unam e se torne uma só vara na tua mão. E quando te falarem os filhos do teu povo, dizendo, porventura não nos declararás, o que significam estas coisas? Tu vai responder o seguinte, assim diz o Senhor Deus, eis que eu tomarei a vara de José, que esteve na mão de Efraim, das tribos de Israel, suas companheiras, e vou ajuntá-las à vara de Judá, e farei delas uma só vara, e elas se farão uma só na minha mão. E as varas sobre as que houveres escrito estarão na tua mão perante os olhos deles. Diz-lhes, pois, assim diz o Senhor Deus, eis que eu tomarei os filhos de Israel dentre os gentios, para onde eles foram, e os congregarei de todas as partes, e os levarei à sua terra. E deles farei uma nação na terra, nos montes de Israel. Um rei será rei de todos eles, e nunca mais serão duas nações, nunca mais para o futuro se dividirão em dois reinos. Nunca mais se contaminarão com seus ídolos, nem com abominações, nem com transgressões que eles fizeram em outros lugares. Eu os livrarei de todas as suas habitações em que pecaram, e os purificarei. Assim eles serão meu povo, eu serei o seu Deus, e meu servo Davi será rei sobre eles. E todos eles terão um só pastor, e andarão nos meus juízos, e guardarão os meus estatutos, e os observarão. E habitarão na terra que eu dei ao meu servo Jacó, em que habitaram vossos pais, e habitarão nela. Eles e seus filhos, e os filhos dos seus filhos, para sempre. E Davi, meu servo, será seu príncipe eternamente. E farei com eles uma aliança de paz, e será uma aliança perpétua. E os estabelecerei, e os multiplicarei, e porei o meu santuário no meio deles para sempre. E o meu tabernáculo estará com eles. Eu serei o seu Deus, eles serão o meu povo. E os gentios, as outras nações, saberão que eu sou o Senhor, que santifico a Israel, quando estiver o meu santuário no meio deles para sempre. Amém? É o ajuntamento das duas casas. Simples assim. Não é? Ele diz, olha, eu vou levar meu povo para Israel. A gente não sabe se vai ser em algum lugar do mundo que o povo de Deus vai ficar. Isso são questões que ainda nós que especulamos
em torno da palavra, estudamos as passagens, formulamos possibilidades. Tem que ser assim, né? Formular. A gente não tem certeza ainda. São coisas que Deus não revelou. Mas, aparentemente, o povo de Deus vai morar num lugar. Dali vão sair os conselhos para as nações. E, evidentemente, os líderes, os homens de Deus e famílias, vão estar no mundo todo, no meio das nações, reconstruindo o mundo, orientando os caminhos dessa nova humanidade. Isso nos parece lógico, que eles estejam num só lugar. Aparentemente, o Senhor quer que seja em Israel. Mas se for em outro lugar também, não tem nenhum problema. Eu acho lógico que os líderes do povo de Deus, e existem muitas lideranças, ele fala até de Davi, que Davi poderá estar no meio desse povo, mas esses líderes, esses homens, é certo que eles vão estar num lugar planejando, trabalhando para a reconstrução dessa humanidade, porque o estrago vai ser imenso. Os irmãos não têm nem ideia. Quase toda a infraestrutura do planeta vai ser destruída por eventos catastróficos relacionados ao fim dos tempos. E haverá um tempo de reconstrução que vai demorar séculos. As gerações futuras, os filhos nossos, os filhos dos nossos filhos, nossos netos, eles vão estar à frente e vão estar trabalhando nessa nova humanidade, construindo as coisas, restaurando tudo, criando novas cidades, criando ambientes de produção de alimento, distribuição, transporte, comunicação e tantas coisas. Então, isso é o que nos parece lógico e inteligente. O Senhor, quando a gente pôs a eternidade da existência da alma no cenário bíblico, tudo tem sentido. E todas as coisas prometidas por Deus não parecem ser coisas loucas. Parece que tudo se encaixa perfeitamente se nós estamos inseridos dentro dessa história. E tudo é muito esquisito se nós nascemos apenas uma vez, morremos e vamos sei lá para onde. Porque essa é a verdade, ninguém sabe com certeza para onde vai nessa teologia tradicional que os homens criaram. Mas se não aceitarem, não tem importância, sigam com a sua teologia. Nós vamos seguir com o nosso Deus e com as coisas maravilhosas que Ele tem nos revelado. Apóstolo Paulo, eu peguei Efésios 2 também só para leitura. Falava ele de Jesus e de como ele é importante para nós que somos povo de Deus. Claro que Jesus é importante para todas as almas, mas nós estamos falando aqui especialmente ao povo de Deus. Ele dizia do Senhor: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, que é Satanás, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, porque estávamos separados de Deus, como também os outros gentios. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, nos deu vida, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para nos mostrar nos séculos vindouros. O que é século vindouro? Séculos futuros. Nas outras vidas, nas muitas histórias desse mundo, para nos mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós. É dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua. De quem? De Deus. Somos feitura sua, criados em Cristo para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, erais gentios na carne, e chamados incircuncisos pelos de Israel, pelos de Judá, aqueles que têm circuncisão feita pela mão dos homens. Naquele tempo estavais sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos à aliança da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto, porque Ele é a nossa paz,
o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio deles, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia nas ordenanças, para criar em si mesmo, na pessoa de Cristo, dos dois, Israel e Judá, um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. E vindo, ele evangelizou a paz, a vós que estáveis longe e aos que estavam perto, porque por ele, ambos, Judá e Israel, temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim que já não sois estrangeiros, nem mais forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo o edifício, bem ajustado, cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós, juntamente, sois edificados para a morada de Deus em espírito. Templos do Deus vivo. Eu tenho dito sempre que não vejo outro povo que possa ter esse nome povo de Deus que não seja os cristãos e os judeus. Mas nem todos os cristãos são cristãos. E nem todos os judeus são judeus. Nós precisamos encontrar o nosso povo. Nós precisamos anunciar essas boas novas, para que na hora que o tempo se aproximar, e parece que está se aproximando, nesse tempo, nós precisamos estar juntos, para enfrentarmos as dificuldades, os desafios, unidos. Porque vocês sabem pelo Apocalipse que há uma grande chance de nós sermos brindados com um código de identificação financeira, com o qual nós teremos de fazer operações de compra e venda. Isso é bem claro lá na Escritura. Porque você não pode comprar e vender se você não tiver esse código. Se isso vier a acontecer a nível mundial, é possível, né? Nós estamos no Brasil com um projeto já aprovado no Senado, que até 2022 nós vamos ter uma identificação única. Já está aprovado. O pessoal está fazendo vários testes, mas deve chegar logo isso. Em todos os países, por causa de questão de segurança, corrupção, de dinheiro, de droga, eles estão querendo criar identidade única e possivelmente o dinheiro eletrônico. Já há estudos mostrando que se o dinheiro de papel for tirado do mundo, aumenta o PIB mundial em 1,5, que é uma fortuna. Só de tirar o dinheiro de papel. Então eles podem achar que isso é uma solução. Talvez utilizem um chip subcutâneo. Alguns estudiosos acham isso, já existe identificação sob a pele. Você põe sua mão, faz a operação de compra e venda, já paga o seu imposto na hora, o governo fica tudo bem, todo mundo legal. Cada copo d'água que você comprar, um refrigerante e tal, o sujeito sabe onde você está, quem é você, toda a sua informação. Acabaria com o dinheiro de droga, não haveria como os ladrões roubar dinheiro de você, porque o dinheiro eletrônico não tem como ser roubado. Todas as coisas ficariam transparentes, seria um verdadeiro Deus para essa humanidade. Achamos a solução. Há ensaios nesse sentido entre os donos do mundo. Acontece que a Escritura diz que nós não podemos ter essa maravilha nem na nossa mão, nem na nossa testa. Enfim, a gente não pode participar disso. Em pouco tempo, nós não teríamos como receber salários. Não teríamos como fazer comércio, nem vender, e nem fazer nenhuma operação financeira. E como seria a nossa vida? Isso acontecerá durante 42 meses. O povo de Deus vai ter que sobreviver de alguma forma. E se nós não estivermos unidos como um povo, porque já perdemos todas as benesses dessa grande Babilônia, aí nós vamos viver como irmãos. Em algum lugar, talvez, é possível, em comunidades, fora da cidade, fora o fato de que se você não usa uma coisa que todo mundo diz que é bacana e legal, e é maravilhoso, e é a solução, eles vão dizer que você é contra eles. Você tem alguma coisa para esconder, então você tem alguma coisa para esconder de nós? Por isso que você não quer usar? Vai ficar muito difícil, evidentemente, se uma situação dessa se instalar no mundo, é claro que vai ficar muito difícil a gente viver na cidade. E nós precisamos estar unidos para encontrar solução para a nossa sobrevivência até que as coisas terminem.
É um texto que eu escrevi recentemente e publiquei. Está até à disposição aí no jornalzinho dos irmãos. Eu acho que seria uma grande prova para nós sabermos se somos mesmo o povo de Deus ou se nós vamos falar, não, põe esse chipinho aqui porque eu quero continuar comprando e vendendo. Não é, irmãos? Então seria uma grande prova para nós. Pode ser de outro jeito? Pode. É só uma possibilidade que a gente encontrou na Escritura. Mas convém a gente se ajuntar como povo de Deus. E povo de Deus é separado do mundo. Nós não podemos nos misturar com os ímpios. Isso precisa ser levado em alta conta, com toda a seriedade. Não estou falando para você não cuidar dos seus parentes, para você não ter amizade com eles, nada disso. Mas nós não podemos ter intimidade com o povo do mundo, porque essa intimidade, ela traz para nós prejuízos graves. Precisamos começar a nos separar mesmo como povo de Deus. As nossas meninas, casar com os nossos filhos, não é? Nós somos um povo grande, cheio de famílias. Vamos fazer o possível para os nossos meninos namorar entre si, casarem entre si, fazerem famílias fundamentadas em Deus, para que elas possam trazer outras almas, muitas almas para o futuro desta humanidade. O Senhor espera isso de nós. Nós nos misturamos muito com o mundo. É tempo da gente começar a pensar em selecionar, claro, sem nenhuma violência, sem nenhum radicalismo, mas selecionar as pessoas com quem a gente convive e os hábitos que nós temos, que são hábitos do mundo. Cada um deve examinar sua consciência, falar com Deus e ver o que pode fazer para ficar mais separado para o Senhor.